Muito bem, meus irmãos e irmãs, vamos continuar então a nossa exposição, o nosso estudo. E agora, como o pastor disse, o assunto é o reino milenar. É preciso entender, o que significa esse reino milenar. Porque, de fato, o destaque não está no milênio, mas no reino. Trata-se de um período em que Cristo reina com o seu povo. Mas a grande dúvida, a grande discussão, e ela já vem desde o primeiro século, o segundo século da era cristã, é quando será esse reino? Em que momento da história esse reino acontece? Porque de um jeito ou de outro, ele precisa ser antes dos tais novos céus e nova terra que eu já falei na aula passada. Os novos céus e a nova terra. Então há três maneiras principais de interpretar a passagem de Apocalipse capítulo 20. Nós vamos ler então primeiro a passagem e depois dizer quais são as três maneiras de interpretar. E na sequência eu vou fazer uma defesa aqui com 7 argumentos para interpretar segundo a visão chamada de amilenista. Contudo, esse assunto, eu sempre entendo, deve ser tratado de forma muito respeitosa, jamais de forma dogmática, porque tudo que diz respeito ao futuro, à escatologia, e que não está plenamente revelado na Escritura, a gente sempre tem que dizer que as nossas interpretações são provisórias. Porque nós não temos certeza, não aconteceu ainda. Nós precisamos esperar para ver. O assunto da aula passada, eu posso afirmar com certeza que é daquela maneira. Porque nós vimos claramente a Escritura nos dizendo isso. Quando o apóstolo Paulo disse, eu prefiro morrer e estar com Cristo. Quero partir e estar com Cristo. Então não tem essa da pessoa ficar lá no túmulo esperando a ressurreição. O malfeitor disse, na ressurreição lembra-te de mim. Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Então isso é inequívoco. Não dá para torcer. Quer dizer, as pessoas torcem essas passagens. Você sabe que até houve uma situação, aqui ainda fazendo um parênteses, e lembrando um pouco do que eu falei na aula passada, aquele grupo chamado Testemunhas de Jeová, eles chegaram a fazer uma modificação na própria Bíblia para tentar justificar essa doutrina, esse ensino. Eles mudaram o texto. Quando Jesus disse assim, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Eles colocaram uma vírgula no texto, que não está no texto grego. Eles colocaram assim, em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Veja como uma vírgula faz toda a diferença, Onde você coloca a vírgula na sentença, ela muda totalmente o sentido. Então eles disseram, colocando essa vírgula, em verdade te digo hoje, eu estou te falando isso hoje, mas você, só um dia, estarás comigo no paraíso. Qual o problema disso? É uma violência contra o texto bíblico, é uma tradução horrível, mal feita, pejorativa. Primeiro porque não tem vírgula no texto. Jesus falou de forma corrida. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Sempre Jesus fala, depois do te digo, nos seus pronunciamentos, já vem a frase. E não uma colocação temporal. Para piorar, a pergunta do malfeitor foi, quando vierdes? Ou seja, ele jogou para o futuro. Na resposta, Jesus corrige para o presente. Então veja, sim, as pessoas torcem a Bíblia. Mas nem sempre chegam a esse ponto de mudar a própria tradução para tentar justificar uma doutrina que se crê. É uma pergunta que tem que ser feita sempre. Quanto de respeito nós temos pela Bíblia? Porque quando você está disposto a mudar o próprio texto para poder se enquadrar na sua crença, então você não respeita a Bíblia. Então você quer impor a sua opinião, a sua posição sobre o texto. Esse risco sempre ocorre. E mais do que nunca em Apocalipse 20. Porque Apocalipse 20 é o texto bíblico
único da Escritura que menciona um reino milenar, um reino de 1000 anos. Só há essa passagem em toda a Bíblia. É uma passagem curta, enxuta, ela fala pouca coisa, porém, as pessoas têm empurrado para dentro dela um monte de conceitos que não estão aí, que não estão no texto. As pessoas têm tentado empurrar para dentro do texto carrinhos cheios de entulhos das suas teologias ruins para dentro do texto. E aí eu pergunto outra vez, qual é o respeito que se tem pelo texto quando você faz isso? Você violenta o texto. A gente precisa ler o texto em si mesmo e aceitar o que ele diz e também o que ele não diz. E nos satisfazendo com isso, ficando satisfeitos com isso. Lembrando que, em última instância, a palavra final vai ser de Cristo na sua vinda. Quando ele disser, é assim. Então vejamos o que está escrito. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Esse é o texto, esta é a passagem, como eu disse, é a única passagem neotestamentária bíblica que menciona 1000 anos. Tem mais duas, né? Mas não nesse sentido. O Salmo 90 fala em 1000 anos e também o apóstolo Pedro cita a profecia, ou o Salmo 90, para descrever que Jesus não está demorando para voltar, porque para ele um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. De qualquer forma, né, as únicas outras duas vezes, portanto, em que 1000 anos aparece, não é para ser interpretado literalmente. Se o próprio Pedro está dizendo, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, então, fixar-se na nomenclatura 1000 como algo necessariamente literal, vai contra o uso que o próprio Novo Testamento faz em outra passagem, que é justamente 2 de Pedro, capítulo 3, da expressão 1000 anos. Mas a questão é a seguinte, 3 posições então, todas tentando identificar quando será o milênio. A mais conhecida é a chamada posição pré-milenista. Por que pré? Porque se está pensando assim, Jesus vai voltar, então é a segunda vinda. Quando vai ser o milênio? Depois, antes ou durante? Mas para ser mais preciso, quando vai ser a vinda de Jesus? Depois, antes ou durante o milênio? Então, a posição pré-milenista diz assim, Jesus vem pré-milênio. A segunda vinda de Jesus é pré-milenista. Por quê? Porque a segunda vinda dele é antes do milênio. Ele vem e então começa o milênio. E então começa um reino de 1000 anos, que acredita-se será aqui nesse mundo, mais precisamente lá em Jerusalém,
onde Jesus vai reconstruir o palácio real, vai se assentar no trono de Davi e vai governar as nações aqui neste mundo durante 1000 anos. E aí, nessas interpretações, todas as profecias do Antigo Testamento, aquelas, por exemplo, que falam, né? O lobo, o leão habitará com o cordeiro. A criança colocará a mão na toca do basilisco. As pessoas vão viver no mínimo 100 anos, né? Poderão viver muito mais do que isso. Eles pensam, tudo isso vai se cumprir nesse reino milenar. Mas nós acabamos de ler a passagem. Algo nesse sentido foi mencionado. Qualquer profecia de Isaías 11 ou de Isaías 65 foi mencionada aqui nesse texto. Qualquer profecia foi mencionada aqui. Nenhuma. Então, qual é o perigo? Sempre. Você já tem um conjunto teológico na sua cabeça, você já tem tudo formado, prontinho, e aí você pega o texto e vai enfiando essas coisas dentro do texto. A gente sempre brinca, né? Igual aquele pregador, que ele fala assim, eu já tenho o sermão de hoje, eu já tenho todo prontinho, só falta achar um texto. Aí ele procura um texto que se encaixe com o sermão dele. Péssimo pregador. Não vá ouvir esse pregador. Porque não é assim que se prega. Pregação não é você ter já a pregação pronta, o tema, os argumentos, e aí você encontra o texto. Pregação é você estudar o texto, ouvir o texto e pregar somente o texto. Quer o texto apoie as suas convicções, quer o texto desaprove as suas convicções. Somente o texto. É ele e somente ele quem tem a palavra final. Uma outra posição que é mais recente é a posição chamada pós-milenismo. Ela já começa a florescer nos tempos da Reforma, mais um pouco para frente, no século XVII, e vem a se tornar muito forte no século XIX. Como o nome diz, né? Pós. Então, quando é que Jesus volta? Depois do milênio. Ele não volta pré-milênio. Ele não volta para começar o milênio. Ele volta para terminar o milênio. Seria essa a ideia. Pós-milênio, pós-milenista. É a posição que entende, ela é minoritária entre as três, né? A menos defendida, mas ela entende que este mundo vai, com o tempo, né, melhorar muito. Porque por causa da pregação do Evangelho, à medida em que a igreja vai pregando o Evangelho às nações e vai implantando as estruturas cristãs no mundo, tudo vai ficando bom. As desigualdades vão desaparecendo, a violência vai diminuindo, as guerras vão acabando. E por causa do poder do Evangelho, eles dizem, por causa da pregação do Evangelho em todo o mundo, chegará um momento em que a gente entra no milênio quase que sem perceber. E a gente começa então a desfrutar uma era dourada, né, a Golden Age, uma era dourada de paz e prosperidade, onde eles dizem, a terra se encherá, citando, né, a Escritura, a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Um dos versículos favoritos, né, dos pós-milenistas. Uma posição que se desenvolveu bastante durante esse período que eu mencionei, quando as missões mundiais estavam em muita atividade, e de fato se via muita transformação na sociedade, né? O século XIX, principalmente, é um século de muito otimismo. Acredita-se que a ciência vai mudar o mundo, a educação vai mudar o mundo, e que tudo vai melhorar com o tempo. Mas aí chegou o século XX. E o século XX desanimou um pouco, né? Desanimou um pouco, por isso que os pós-milenistas meio que desapareceram no século XX e ressurgem quase no século XXI já.
Porque 2 guerras mundiais, conflito, Guerra Fria, nada parece estar melhorando, né? A tecnologia avança, a educação avança, mas junto com ela avança também a depravação, avança também, né, a violência, a criminalidade. Ou seja, a igreja se espalha, fica gigante, ó o Brasil, né? 40 milhões de evangélicos. Qual a mudança? O que melhorou no nosso país? Pelas pessoas professarem e acreditarem, né, em Cristo, ou seguirem igrejas, muito pouco, talvez nada. E talvez até tenha piorado, se nós olharmos friamente alguns números. E é por isso que, então, né, o pessoal vai jogando mais para o futuro, dizendo, não, mas ainda vai melhorar. É uma época ruim, é um tempo ruim, porque o evangelho está muito adulterado, mas vai chegar um momento em que tudo vai melhorar e vai se cumprir, nem que seja daqui 200, 300, 400, 500 anos, um dia tudo vai ficar bom e o milênio vai acontecer. E no final do milênio, Jesus volta para ser a cereja do bolo. Ele volta apenas para terminar, né, esse reino milenar. A terceira posição que eu descrevo, ela é mais antiga. As duas mais antigas, na verdade, são o pré-milenismo e o amilenismo. Já são defendidas no 2º século por alguns autores. Mas o amilenismo só veio a se fundamentar mesmo no século IV, com aquele grande teólogo da antiguidade chamado Agostinho de Hipona. Agostinho foi o responsável por uma guinada na interpretação do livro do Apocalipse, que até então era interpretado literalmente por muitos teólogos como Justino, Irineu, Tertuliano, teólogos do 2º e 3º séculos. Eles interpretavam literalmente o Apocalipse. Aliás, sabe como é que eles acreditavam, na verdade? Esses três, que são chamados de pré-milenistas históricos, Justino é entre o ano 100 e 130. Irineu é entre 130 e 200. E Tertuliano é entre 220 e 270, mais ou menos esse período aí. Esses teólogos do passado, eles acreditavam que o mundo já tinha durado 4.000 anos, desde a criação, desde Adão até Cristo, 4.000 anos. Eles pensavam então que haveria mais 2.000 anos, porque para eles 1.000 anos é como um dia. Então eles entendiam que cada milênio equivale a um dia. E que o milênio final seria o 7º. Então eles pensavam que o mundo ia durar no total 6.000 anos. E então começaria o milênio, o 7º, o ano do descanso. E depois, o estado eterno. Se eles estivessem certos, nós estaríamos exatamente agora também no milênio. Teríamos que estar exatamente agora, porque o 7º milênio, nessa conta, começou em 31 de dezembro, né, 1º de janeiro de 2000, do ano 2000. Mas tem uma conta errada aí, você sabe, né? Tem uma conta errada. O sujeito que fez as contas do nascimento de Jesus se enganou. Ele calculou lá que Jesus nasceu no que a gente chamou hoje de ano zero, né? Assim a gente está hoje em que ano? 2023. Então é como se Jesus tivesse nascido há 2023 anos atrás. Mas isso não está certo, está errado essa conta. Porque quando Jesus nasceu, quem era o rei dos judeus? Aquele que tentou matar os primogênitos em Belém. Quem? Herodes. Herodes o Grande. Acontece que Herodes morreu em 4 a.C. Mais ou menos. Então, agora você sabe que Jesus nasceu antes dele mesmo, né? Jesus nasceu em 6 ou 5 a.C. Como é que alguém pode nascer antes dele mesmo? Ele nasceu em 5 ou 6 a.C. Sim, porque quando ele nasceu, Herodes estava vivo. Então, faça as contas aí. Quando é que começou o 7º milênio? 1995 por aí. 1995, 1994. De qualquer jeito, não começou. Eles erraram. Interpretaram erradamente, né, o texto bíblico. Sempre há esse risco.
Não foram poucas as pessoas que já tentaram marcar a volta de Jesus com data e tudo. E entraram para o rol dos falsos profetas. Mas tem gente acreditando até hoje neles. Muitos desses profetas, não é o caso de Justino e Irineu, porque eles não estavam profetizando, estavam apenas dizendo pelas contas, né? Mas teve gente que profetizou, marcou a volta de Jesus já várias vezes, até agora não aconteceu. Melhor ficar só com o texto e deixar por aí as profecias do pessoal. O amilenismo, ele não insiste em 1000 anos literais. Ele entende que é um longo período de tempo, indefinido, que só Deus sabe exatamente. Porque um ano é como 1000 anos como um dia, então a gente não tem que cravar datas. Mas o amilenismo entende que uma vez que se trata do reino de Cristo, Ele reinando com o seu povo, que esse reino só pode ter começado lá no passado, quando Jesus veio, na primeira vinda. Porque a primeira vinda de Jesus foi a vinda do rei dos reis. Jesus disse várias vezes, o reino está aqui, no meio de vocês, na pessoa do rei. E esse reino foi tecnicamente inaugurado com 3 eventos basilares. A cruz, a morte de Jesus, a ressurreição, a vitória, a reversão da morte e a ascensão, a subida de Jesus aos céus. Porque quando Jesus sobe aos céus, o que acontece? Ele se assenta à direita da majestade das alturas. E isso representa o quê? Que ele está reinando. É um trono. Ele se assenta no trono celestial, como ele próprio disse aos seus discípulos, com autoridade sobre os céus e sobre a terra. Aliás, ele disse, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Isso é reino. Nessa posição de reino, à destra de Deus, por inúmeras vezes a Escritura diz que todos os seus inimigos agora estão debaixo dos seus pés, inclusive o diabo, inclusive Satanás, debaixo dos seus pés. O sentido é que Jesus está acima de todo principado e potestade e poder. Lembram de Filipenses 2? Quando Paulo narra a jornada de Cristo, primeiro ele começa a narrar a descida de Cristo, né? Ele não usou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma humana, a forma de servo, foi até a morte, morte de cruz. Então, desceu até o fundo. Cruz. O ponto mais humilhante da humilhação de Cristo. Da auto-humilhação de Cristo. Mas aí começou a subida. Pelo que Deus o levantou, o exaltou. E a ideia é, ele ressuscitou, subiu aos céus e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Não é e lhe dará, é e lhe deu o nome que está, não que estará, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre, não é se dobrará, a gente canta errado, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, não, é já, é presente, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e nos infernos, debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Não é que Ele será Senhor. Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Então, o amilenismo entende que no exato momento em que Jesus subiu aos céus, vitorioso da morte, ressuscitado, o Pai disse, filho, agora
o reino é seu. Você deve reinar desde agora até você esmagar o seu último inimigo. E o último inimigo é a morte. Quando será esmagado o último inimigo? Paulo fala lá em 1 Coríntios 15. Na ressurreição do povo de Deus. O que equivale a dizer que depois que o povo de Deus ressuscitar na segunda vinda de Jesus, está acompanhando o raciocínio? Depois que o povo de Deus ressuscitar na segunda vinda de Cristo, acabou o reino. Ele não começa ali, ele acaba ali. Porque é nesse momento que Jesus devolve o reino ao Deus e Pai, Paulo diz, para que comece o reino eterno. Não um reino intermediário, mas um reino eterno. Então, o arminianismo entende que até chegar no capítulo 20 de Apocalipse, todas as vezes que se falou de um reino de Cristo, um reino intermediário de Cristo, se demonstrou que esse reino começou lá na cruz, na ressurreição e na ascensão de Jesus. Então, quando você chega ao capítulo 20, não pode ser outra coisa. Porque se for outra coisa, contradiz o que foi ensinado até aquele momento. É uma contradição do texto anterior. Mas por que é que a maior parte das pessoas não pensa assim? Porque quando chega no capítulo 20 de Apocalipse, as pessoas simplesmente fazem uma leitura literal do texto. E é a leitura literal do texto que conduz a esse erro de interpretação. Deixa eu tentar mostrar como é feita essa interpretação. Basicamente, a pessoa está lendo o Apocalipse desde o capítulo 1 e está imaginando que toda essa história do Apocalipse é igual a história de filme, assim, sabe? Que ela é linear, cronológica, que você vai vendo os eventos uns depois dos outros, até chegar no final. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, sequência cronológica. Mas nem filme é assim. Você assiste o filme, como é que é? Daqui a pouco, você está lá na frente, daqui a pouco o cara volta lá para o passado e começa a narrar. Né? Não tem as prolepses, as analepses, às vezes é antecipação, às vezes é volta no passado, é flashback, é lembrança. As histórias contadas, dificilmente elas seguem uma coisa linear e cronológica. Mesmo as histórias humanas, da humanidade, elas são sempre cíclicas. Volta-se lá atrás, vai lá para frente, volta lá para trás, vai lá para frente. Mais do que qualquer livro, o Apocalipse é cíclico. Ele está sempre contando e recontando essa história. Às vezes ele vai lá no futuro, no capítulo 4, 5, aí ele volta lá para o passado e começa tudo de novo. Vai lá para o futuro, volta lá para o passado. O primeiro intérprete que percebeu isso foi um teólogo chamado Vitorino, da cidade de Petóvio. Vitorino, do 4º século, ele escreveu um comentário de Apocalipse. É o mais antigo comentário que nós temos conhecido, completo. Um comentário. Você inclusive acha no Google, se você quiser. Você encontra aí em inglês, né? Esse comentário. Só procurar, comentário de Apocalipse, Vitorino de Petóvio. Ele foi o primeiro homem, que a gente sabe, até onde se sabe, que percebeu essas. Ele disse, olha, você não pode ler o Apocalipse assim, ó, seguindo os capítulos aí como se eles fossem, até porque a gente tinha capítulo na época, né? Isso foi posto mais tarde na Bíblia, os capítulos. Você não pode ler a história como se fosse uma história linear e cronológica. Você tem que entender que existem círculos. Frequentemente, diz Vitorino, o Espírito Santo vai até lá no fim dos tempos e narra alguma coisa do final, depois ele volta ao passado para completar a narrativa. Isso a gente chama de recapitulação. Teoria da recapitulação. Mais tarde, os intérpretes perceberam que existe um padrão em Apocalipse, que é o padrão sétuplo. Porque o número 7 sempre aparece. 7 igrejas, 7 cartas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 vozes. Por que sempre 7, 7, 7, 7, 7?
Então, os estudiosos começaram a perceber que esse número, o número 7, ele parece estruturar o Apocalipse em 7 seções, 7 divisões. E mais tarde foi se percebendo que essas 7 divisões, elas são paralelas, recapitulativas. Elas contam e recontam a mesma história, mas sempre dando detalhes novos, acrescentando aspectos novos. Porque isso é uma técnica de ensino e aprendizagem. Você repete, mas você acrescenta algo novo. Na metodologia hebraica se faz muito isso, até na poesia hebraica. Já ouviu falar de paralelismo progressivo? O que é paralelismo progressivo? Quando você fala uma frase, repete essa frase, repete ela de novo, mas sempre com outras palavras. O que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém, é a última expressão. Você vê a evolução terminológica: andar, parar, sentar. Primeiro, andar. Segundo, parar. Terceiro, sentar. Você vai intensificando o sentido para a pessoa, mostrando que existem vários níveis aqui, mas tudo é a mesma coisa. Tudo quer dizer, não dê ouvidos aos ímpios. Pode resumir todas as 3 sentenças como: não dê ouvidos aos ímpios. Mas quando você fala isso 3 vezes, cria um efeito muito forte. E repetindo e mudando, ele muda cada vez as 3 palavras. Repare, as 3 palavras principais das 3 sentenças são todas as vezes diferentes. Não anda no conselho dos ímpios. Depois ele muda: sentar, roda, escarnecedor. Deter, caminho, pecadores. Eu acho que eu inverti o segundo e o terceiro, não importa. Depois você olha lá a sequência correta. Mas isso é paralelismo progressivo. Você repete uma frase, você repete uma história, você conta de novo, porém você muda os termos, muda as palavras, acrescenta novos detalhes, isso cria um efeito interessante. Então, nós entendemos que o Apocalipse faz isso. Mas quem não percebe isso, quando chega no capítulo 20 de Apocalipse, ele pensa assim: é a sequência do 19. É a sequência cronológica do 19. E o que narra o 19? A segunda vinda de Jesus, está aí, veja, capítulo 19, versículo 19. Aliás, começa no 11, mas conclui-se aí depois do 19. Verso 11 fala assim: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Enfim, Jesus está descendo do céu. Para fazer o quê? Lá no versículo 19: e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. E qual é o final da história? Um massacre. O Senhor volta e destrói todos os seus inimigos. Então, se você está achando que tudo é linear e cronológico, ok, você vai para o 20 e diz: então o anjo desceu do céu, prendeu o diabo. Então o diabo vai ser preso depois da segunda vinda de Jesus. Já que ele volta no 19, depois no 20 é a sua prisão. Então agora no 20, depois da vinda de Jesus, é que começa o milênio. Então ele vai reinar sobre as nações. Então vai acontecer a prisão de Satanás. Seria assim se o texto fosse linear e cronológico. Mas isso causaria um problema já. Qual? Um probleminha aqui, no versículo 21 do capítulo 19. O que diz o versículo 21 do capítulo 19? Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo.
e todas as aves se fartaram das suas carnes. Morreu todo mundo. Todos foram mortos. Quem não pertencia a Cristo foi exterminado aqui. Então, quem são essas nações que reaparecem no capítulo 20? De onde é que elas brotam? De onde é que elas surgem do nada? Se o capítulo 19 já levou ao fim da história. Eu já disse, olha, estava todo mundo reunido ali, veja quem estava lá reunido. A besta, os reis da terra, com os seus exércitos, congregados, todo mundo lá, para enfrentar o Cordeiro. O que aconteceu? Jesus veio e acabou com tudo. Todos foram mortos. Se todos foram mortos, quem é a galera que o diabo volta para enganar aí, depois de 1000 anos? Ele volta e engana as nações outra vez. Recapitulação. O capítulo 20 não é uma sequência cronológica do capítulo 19. O capítulo 20 é a 7ª e última vez em que Apocalipse conta a mesma velha história, a mesma grande história. Ele volta ao começo de tudo outra vez, para narrar pela 7ª e última vez o grande assunto que é a vitória do Evangelho e a destruição dos ímpios. Do mesmo modo que os ímpios acabam destruídos aqui no capítulo 19, eles ficam de novo destruídos no final do 20. E se você interpretar literal e cronológico o Apocalipse, então os ímpios são igual ao gato, eles têm 7 vidas. Porque eles são destruídos 7 vezes em Apocalipse. Então o mundo não vai acabar só, vai acabar 7 vezes. Porque todas as vezes que tem essas sessões paralelas em Apocalipse, a gente vê o fim de tudo acontecer. Veja, não a primeira, porque já tem uma anterior, mas essa é a mais clara. Veja o capítulo 6 de Apocalipse, versículos 12 a 17. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, verso 12, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? No 6º selo aqui, irmãos, no capítulo 6 de Apocalipse, já tem o fim do mundo. Olha o requinte aqui de 6. 6º selo, 6 flagelos, atingem 6 classes de homens. Tudo é simbólico, obviamente. Mas a força da descrição quer dizer, acabou. Acabou. Chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Depois, você já entra na visão dos glorificados, os 144.000, a grande multidão, no capítulo 7. Ou seja, você pode entender que o capítulo 6 narra o fim do mundo, e o capítulo 7 já narra o mundo vindouro. E depois ele volta tudo outra vez. E começa a recontar a história dos 7 selos, através das 7 trombetas. E começa tudo de novo, do comecinho, vai, até que acaba tudo de novo na 7ª trombeta. Se 7ª trombeta, acaba tudo outra vez. Aí, ele começa a recontar tudo de novo. Nos capítulos 12 a 14. E no final,
morre todo mundo de novo. Na vindima do capítulo 15, ou melhor, 14, versículos 14 a 20, quando o Senhor vem e pisa o lagar do vinho, do furor, da ira de Deus, e esmaga todo mundo. Mas aí, ele começa a contar tudo de novo, quando ele passa a narrar a história das 7 taças. E haja flagelo de novo, as 7 taças. E mata todo mundo de novo, quando ele conta a 6ª e a 7ª taça. Ou os ímpios são igual ao gato, que tem 7 vidas mesmo, ou não leia Apocalipse literalmente. Não leia Apocalipse de maneira linear e cronológica, porque você vai confundir tudo. Entenda que ele está contando e recontando a mesma história. E por isso chega o capítulo 19, acabamos de ler. Então lá de novo os reis da terra, os grandes, os poderosos, foram todos mortos no 6º selo. Mas estão tudo de volta, aqui no capítulo 19, congregados com seus exércitos, para pelejar. E o que acontece? A mesma coisa de sempre. Jesus volta aí, acabou para eles. Tudo morto, tudo pisado. Venham aves, venham corvos, venham comer carne de reis, carne de comandantes, carne de primeira, carne de segunda, carne de terceira. Até de cavalo, seus cavaleiros. Sobrou carne para todo mundo, para as aves dos céus. E então, adivinhe, capítulo 20, ele começa a recontar a mesma história. Até que leve todo mundo à destruição de novo, no final. Não é que o mundo acaba 7 vezes. É que Apocalipse tem 7 sessões paralelas e recapitulativas. Ele conta e reconta a mesma história 7 vezes. Até contar pela última vez. Por que ele faz isso? Pergunte para ele, não sei. Né? Deus quis que fosse assim. Talvez para que as pessoas estudassem mais, talvez para que as pessoas tentassem se aprofundar mais no livro, não ficassem só na superficialidade. Quando se tem o quadro completo, quando a gente percebe essas cenas recapituladas, você consegue ter uma imagem melhor do todo também. Quando você conta só uma vez a história, você logo esquece os detalhes. Quando você conta mais uma vez e coloca detalhes novos, você vai identificando melhor. 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Um detalhe, não sei se você sabe, mas o Apocalipse ele não foi originalmente produzido para ser lido. Ele foi produzido para ser ouvido. Eu não sei se isso tem grande diferença, mas veja. O texto começa assim, lá na primeira bem-aventurança, no capítulo 1. Aliás, tem 7 no livro. 7 bem-aventuranças. Tudo que é importante em Apocalipse tem 7. 7 menções, sempre. A primeira é, bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Quem lia era o pastor da igreja lá em Éfeso, que recebeu a carta de João, e não tinha como fazer cópia, tá? Não tinha como mandar pelo WhatsApp, o PDF, o Xerox, não. Eles não tinham esses recursos na época. Então, o pastor ia à frente e dizia, irmãos, chegou hoje aqui uma carta que veio de Pátimos, escrita por João, o último apóstolo de Cristo vivo, e nós vamos lê-lo nessa manhã. Você imagina que aquelas pessoas iam prestar atenção, não iam? Se eu estivesse lá, eu não ia nem piscar. O presbítero lia, a igreja ouvia. Por isso ele fala, bem-aventurados aquele que lê, e isso está no singular na língua grega, porque era uma pessoa que lia. Aquele que lê. E aí o plural, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas.
Uma pessoa lia, as demais ouviam. Talvez por isso, narrando 7 vezes, dá para gravar. Eles iam ficar boas horas lá, para ler tudo e ouvir tudo, né? Por isso, não se desespere no nosso horário dessa manhã aqui, que a gente pode demorar um pouquinho também para concluir todos esses assuntos. Bem-aventurados, ok? Só de ouvir o Apocalipse já é bem-aventurado. Nem que não entenda nada, mas já é bem-aventurado se você ouvir. Então, preste atenção, já tem uma bem-aventurança aí nas leituras. Primeiro argumento, portanto. Por que devemos interpretar o livro, ou melhor, o milênio, de uma maneira espiritual, simbólica e não literal e cronológica? Porque todo o Apocalipse é assim. E se todo o Apocalipse é assim, não poderia ser diferente nesse momento em que nós lemos o capítulo 20. Porque não se trata de uma sequência cronológica, ou seja, o capítulo 20 não dá sequência cronológica ao 19. O capítulo 20 retoma a história, recupera partes da história e leva essa mesma história à sua conclusão. Com base nisso, o amilenismo entende que essa história que Apocalipse está sempre contando e recontando, não começa na segunda vinda de Jesus mesmo, termina nela. Onde começa essa história que Apocalipse está sempre contando e recontando? Começa no triunfo do Cordeiro. A história que está sempre sendo recontada, o início dessa história é o triunfo do Cordeiro. É quando o Cordeiro morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Você vê isso bem claramente na segunda sessão paralela de Apocalipse, que começa no capítulo 4 e vai até o final do capítulo 6, ou melhor, capítulo 7, verso 1, é ali que termina. Você vê bem claramente porque quando João sobe aos céus, então começou a visão. O que ele vê primeiro? O trono do Deus Criador, rodeado por centenas e milhares e milhões de criaturas. Esse Deus é o Criador, Ele é santo, 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 todo mundo canta. Mas aí, João vê, na mão direita do Deus Criador, um livro selado, fechado, com 7 selos. E ele diz, ninguém podia pegar o livro, nem chegar perto dele, nem olhar para ele. João então percebe que, se aquele livro não for aberto, de alguma maneira o grande plano de Deus para o mundo não vai acontecer, não vai se cumprir. Por isso ele se desespera com essa possibilidade. Então vem um anjo, toca nas costas dele e fala, está chorando por quê? Calma. Olha aí. Veja quem está chegando. Veja quem está chegando. Ele pode pegar o livro. Ele pode abrir os selos. Aí João olha e vê um cordeiro se aproximando. Um cordeiro chegando. Se aproximando do trono. E esse cordeiro tem as marcas da morte, as marcas do sacrifício. Ele diz, um cordeiro como tendo sido morto. Ou seja, um cordeiro que foi sacrificado. Mas não se engane, esse cordeiro não é fraco não. Ele diz que esse cordeiro tem 7 chifres, que esse cordeiro tem 7 olhos, e que esse cordeiro tem os 7 Espíritos de Deus. Sabe o que significa isso? Para você entender Apocalipse, interpretar Apocalipse, você sempre tem que ir para o símbolo da passagem. 7, opa, é um número interessante, né? Número importante. Tudo que é bom, tudo que é pleno em Apocalipse é sempre 7. O cordeiro tem 7 chifres. Qual o significado bíblico? Não sai por aí procurando o que significa chifre em cabeça de cavalo. Não é isso não. Na Bíblia, chifre, o que significa? Significa poder, significa força. A própria palavra chifre no hebraico é força, poder. Se ele tem 7 chifres, o que ele é? Todo poderoso.
onipotente. O Cordeiro onipotente está chegando. Mas ele não tem só 7 chifres, ele também tem 7 olhos. Para que servem os olhos? Para enxergar, para ver. Se ele tem 7, quer dizer que ele é feio, que tem um monte de olho? Não. Significa que ele é o quê? Onisciente. Aquele que tudo vê, tudo enxerga, tudo perscruta. Mas ele diz, e ele tem os 7 Espíritos de Deus que são enviados por toda a terra. Toda a terra, 7 Espíritos em toda a terra. O que ele é? Onipresente. Onipotente, onisciente, onipresente. Mas é um cordeiro. Sacrificado. Por isso, porque ele é essas duas coisas ao mesmo tempo. O Todo-Poderoso, o Todo-Sábio, o Todo-Presente, mas que morreu pelos pecados, agora ele pode se aproximar do trono e pegar o livro da mão direita do que está sentado no trono. Quando ele pega o livro, o que acontece? Dominó no céu. Sabe, as pecinhas vão caindo uma depois das outras? Todas as hostes celestes começam a se prostrar diante dele. A começar dos mais próximos, os 24 anciãos, os 4 seres viventes se prostram e adoram e proclamam. Os anjos, milhões, 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 infinitamente, todo o céu prostrado diante do Cordeiro. Por quê? Porque esse é o momento da coroação. É nesse momento em que os céus coroaram o Cordeiro, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E isso aconteceu exatamente depois que ele morreu, não antes. Quando ele morreu pelos pecados, ressuscitou e subiu aos céus e pegou o livro da mão direita do Pai. Desde esse momento em diante ele diz, agora quem manda nos céus e na terra sou eu. Tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Porque sou eu quem mando, nos céus e na terra. Aí está a coroação. Aí está o início do reino milenar. Não é algo que vai começar lá no fim dos tempos. É algo que começou no exato momento em que Jesus subiu aos céus e se assentou à direita de Deus. É nesse momento, tecnicamente, em que o reino de Davi prometido está inaugurado. Ou seja, o reino de Davi não vai começar depois da segunda vinda de Jesus. O reino prometido a Davi começa exatamente quando Jesus sobe aos céus e se assenta à destra de Deus. Quer prova? Abra lá em Atos 2. Atos 2, depois do Pentecostes, tem o primeiro sermão de Pedro. É o primeiro sermão pregado pela igreja, né? O sermão de Pedro. Pedro aqui, ele diz o seguinte, que Jesus morreu, ele fala verso 22, varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de ímpios. Então, morte de Cristo, certo? Ok, aconteceu. Mas não acabou aí. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi, ninguém mais, ninguém menos, Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida,
encher-me-ás de alegria na tua presença. Então, ele cita aí, né, o Salmo 16, Salmo de Davi. E diz o que na sequência? Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, ou seja, ele não ressuscitou. E o seu túmulo está até aí, até hoje aí. Mas olha agora aqui. Sendo, pois, profeta, não era só rei, né? Davi também era profeta. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Quando é que vai se cumprir a promessa de que o descendente se assenta no trono de Davi? Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo. Tecnicamente falando, o reino de Davi, quando o descendente se assenta no trono, é na hora da ressurreição de Cristo. Por isso, o reino davídico, o reino messiânico, já começou. E começou no primeiro dia da semana, quando Jesus ressuscitou, e depois de algum tempo subiu aos céus, e está lá até agora, reinando soberano sobre os céus e sobre a terra. Porque foi Jesus, diz aqui Pedro, que não foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A esse Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus. Aí está o ponto. Veja, quando é que o reino começa? Com esses dois eventos. Ressuscitou e subiu aos céus. E se assentou à destra. Porque nesse momento, diz Filipenses 2, acima de todo principado e potestade e poder e domínio. Para que o nome de Jesus, ao nome dele se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra. Aqui começou o reino de Davi. Aqui começou, portanto, o único reino intermediário que pode existir antes do novo céu e da nova terra. Ou então haveria um outro ainda, que não é mencionado na Bíblia, que não é mencionado em lugar algum, até que cheguemos ao capítulo 20 de Apocalipse. É por isso que o amilenismo interpreta, dizendo que esse reino do capítulo 20, na verdade, é o mesmo, que vem sido descrito desde o começo. Apenas por ser Apocalipse, se utilizou uma fraseologia, uma terminologia apocalíptica. Mas não é outro reino. É o mesmo desde sempre. Até porque já disse, se você interpreta literalmente, então, destrua o mundo 7 vezes. Mas por que o diabo é preso? No começo desse reino. Faz sentido pensar nisso? O diabo preso? Com tudo que a gente vê de mal acontecendo, com tudo que vê de ruim acontecendo, estaria o diabo preso? Qual o problema aqui? Entender mais uma vez erroneamente o texto. Volte ao capítulo 20 de Apocalipse e veja exatamente o que é que o texto está dizendo e não coloque nada mais aí. Porque você tem toda uma descrição apocalíptica dessa prisão e nada disso aqui é literal, né? Porque se você pensar em literal, então tem que existir um abismo literal, com uma chave literal, uma chavona desse tamanhão assim, que o anjo desceu lá do céu segurando essa chave. Aliás, ele desceu com a chave e uma grande corrente, imagina o tamanho da corrente. E ele pegou essa corrente e foi lá no dragão. Aliás, o diabo não é mais só um anjo, agora ele virou um monstro, mas ele é um dragão. E pegou uma corrente e enrolou essa corrente, botou um cadeado, olha, fechou-o e pôs selo sobre ele. Selo é um cadeado gigante em cima dele. E aí pegou o dragão e jogou lá no fundo do abismo e disse, fica aí, por 1000 anos. Quer literal? Seja literal. Né?
Não seja inconsistente. Se você quer interpretar o texto literalmente, seja literal. Dá? Ninguém faz isso. Nem os que se dizem literalistas conseguem fazer isso. Não, peraí, a corrente não é exatamente uma corrente. E o abismo também não é exatamente, então nada mais é exatamente. Sabe, foi por isso que Agostinho mudou de opinião. Agostinho de Hipona, aquele lá, o primeiro que eu disse, que ele deu aí uma guinada nas interpretações de Apocalipse, ele era pré-milenista, ele entendia literalmente. Ele lia os sermões de Irineu, os sermões de Justino, e dizia, faz sentido, é isso mesmo, é um reino milenar aqui nesse mundo, vai ser tudo literal. Mas aí ele começou a estudar o Apocalipse e disse, peraí, não dá, né? Porque quando é que eu sei que uma coisa é literal em Apocalipse e quando é que eu sei que não é? Aí ele começa a dizer, bom, aqui é literal, não, aqui não é, mas aqui não é. Mas qual é o critério? Sabe qual é o critério? Você mesmo. Você diz, isso aqui eu quero que seja literal, isso aqui eu não quero que seja literal. Vira gosto pessoal, porque não tem critério. Então disse Agostinho, peraí, não dá. Ou é tudo ou é nada. E então ele disse, nada é literal. Tudo aqui é Apocalipse. Tudo aqui é simbólico. E nesse sentido ele foi coerente, foi consistente, porque senão você vê aqui, você mesmo não consegue interpretar isso aqui 100% literal. Até porque se você interpretar, contradiz o resto da Bíblia. Não dá. Mas leia com mais cuidado, porque o texto fala apenas uma coisa. Só tem intenção de mostrar uma coisa que o inimigo não pode mais fazer. O que é? Para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois ele é solto e dá a ideia que ele volta a enganar essas mesmas nações. Ok, essa é a frase-chave. O resto é tudo enfeite. Corrente, abismo, isso é tudo enfeite. Mas só tem uma frase-chave aqui, decisiva aqui, que é o que mostra a restrição. E só tem uma restrição. Por exemplo, o texto diz que ele não pode mais tentar os crentes? Não diz. O texto diz que ele não pode mais lançar seus dardos inflamados, como diz Paulo em Efésios 6? Não diz. O texto só diz que ele não pode fazer uma coisa. E essa coisa é o assunto que Apocalipse e todo o Novo Testamento vem tratando desde o começo. Um dia, Jesus apareceu aqui. E foi batizado. E quando ele foi batizado, o pai disse lá de cima, eis o meu filho amado em quem eu me comprazo. Naquele momento, Jesus iniciou o seu ministério público. Qual foi o primeiro apontamento da agenda de Cristo? Qual foi a primeira coisa que Jesus fez depois de ter começado tudo com o batismo de João? Ele foi levado ao deserto para ser tentado por quem? Satanás. No meio da tentação, Satanás fez uma proposta indecente. O que foi que ele disse para ele? É o seguinte, Jesus. Está vendo? Ele levou ele a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo. E disse o que para Jesus? Está vendo toda essa glória? Eu tenho autoridade sobre tudo isso. Toda essa autoridade, palavra que o diabo usou, toda essa autoridade me foi dada. Está lá em Lucas 4. E eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se você, Jesus, prostrado, me adorar, eu te dou. Não é isso que você quer? Se não veio para tentar conquistar autoridade sobre o mundo, eu te dou.
basta você se prostrar diante de mim. Aquela palavra que Satanás usou, autoridade sobre as nações. Ele não disse literalmente que as nações eram dele, que a terra é dele, é de Deus, não é dele. Ele disse apenas, eu recebi autoridade sobre tudo isso. Por quê? Porque Jesus o chama em João, no Evangelho de João, de o príncipe deste mundo. Sabe o que é príncipe? Não é tipo os príncipes lá da Inglaterra, aquele pessoal que é pomposo, que é filho do rei. Não é esse sentido de príncipe. A palavra príncipe no grego quer dizer o principal, o cabeça, o chefe. Jesus o chama de o arcon deste mundo. O cabeça, o chefe, o príncipe. Mas, em João 12, Jesus disse que chegaria o momento em que esse príncipe ia perder o trono. Ia ser expulso. Em João 12, 30 e 31, Jesus diz assim, chegou o momento deste mundo ser julgado, e o seu príncipe será expulso. Porque eu, quando for levantado da terra, cruz, vou fazer tudo isso, de uma vez só. Na cruz, Jesus despojou os príncipes desse mundo. Os principados, as potestades. Colossenses 2,15, né? Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Porque na cruz aconteceu o cumprimento da primeira e maior profecia bíblica. Qual foi a primeira e a maior profecia bíblica? A que o Senhor proferiu para o próprio Satanás. Em Gênesis 3, 14 e 15, quando ele disse, porque você fez isso, maldito, maldita és. Mas saiba que vem aí, um filho dela, a mulher que você enganou, um descendente dela, e este te ferirás a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a maior e mais antiga profecia bíblica, cumprida na cruz. Quando Satanás feriu o calcanhar do descendente, mas foi ao mesmo tempo ferido em sua cabeça pelo sacrifício de Cristo. E por quê, irmãos? Por um motivo muito simples. A cruz foi o pagamento dos nossos pecados, o pagamento das nossas dívidas diante de Deus. Ok? O que isso tem a ver com o diabo? O fato de que ele tinha o direito de nos acusar perante Deus por causa dos nossos pecados. E que agora não tem mais. E que desde o momento em que Jesus disse, está pago, está consumado, que é a sua sexta palavra, eu acho, lá na cruz, ou a quinta, está pago, está consumado, não tem mais dívida, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então também não há mais acusador nos céus. Agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, começa Romanos 8:1. E lá no meio ele diz, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Se Cristo morreu, ressuscitou e subiu aos céus, e está à direita de Deus e intercede por nós. Tudo tem a ver com a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Ao morrer pelos pecados, ao ressuscitar e ao se assentar lá à destra de Deus, Jesus tirou do diabo seus dois grandes trunfos. Trunfos esses que ele exerceu durante todo o Antigo Testamento. E os dois aparecem em Apocalipse 12. Agora você vai ver a recapitulação outra vez.
Vá para o capítulo 12 de Apocalipse. Olha a sequência simbólica. Não é sequência literal, é sequência simbólica. Olha a sequência do simbolismo de Apocalipse. O que os versículos 1 a 5 de Apocalipse 12 descrevem? O nascimento, a morte e a ascensão de Jesus. Tudo de forma apocalíptica. Uma mulher grávida no céu, um dragão grande e vermelho querendo devorar o filho. Não consegue. O filho nasce. Ele tenta matá-lo de novo. Não consegue. O filho é levado até o trono de Deus. É assim que o texto é concluído no versículo 5, né? E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. O capítulo 5 descreveu o filho chegando até o trono como um cordeiro onisciente, onipotente, onipresente. Isso é Apocalipse, está sempre retomando os assuntos, retomando as histórias. Ele chega ao céu, se assenta no trono, o que acontece? O texto descreve uma batalha celestial. O verso 7 fala, anjos guerreiam, 2/3 ficam, 1/3 cai. Esse 1/3 das estrelas é liderado pelo próprio Satanás. Então ele é expulso do céu. Olha que interessante, né? O verso 10 fala assim, o verso 9 fala assim, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, olha os mesmos termos do capítulo 20, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Eis a expulsão. Olha a frase aqui que descreve a primeira função dele. Sedutor de todo o mundo. Mundo aqui é nações, todas as nações, toda a terra. Sedutor é a palavra grega planao, que é a mesma do capítulo 20, quando fala para não mais enganar. Enganador. Por que ele tem esse título de enganador? O que ele fez com Eva? O que Paulo diz que ele fez com Eva? Enganou. Desde então ele é o enganador do mundo inteiro. O enganador das nações. E por isso ele pôde dizer a Jesus, eu tenho essa autoridade. E posso te dar. Jesus disse o quê? Para trás, Satanás. Está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás, e a Ele dará culto. E com isso Jesus diz, a nossa guerra, a nossa batalha não termina aqui. Nós ainda vamos ter o nosso duelo mais para frente. O duelo é na cruz. É ali que os dois morrem. Um calcanhar e uma cabeça feridos. A diferença está 3 dias depois. O da cabeça não se recupera. O do calcanhar, sim. Jesus ressuscita, sobe aos céus e diz, agora, toda a autoridade me foi dada. Não é interessante que Jesus repita praticamente, literalmente o que o diabo disse? Compare Lucas 4 com Mateus 28, 18. Cada palavra. O diabo disse assim, está vendo toda esta glória e essa autoridade? Toda ela me foi dada. Toda ela me foi dada. E eu a dou a quem eu quiser. Se prostre, que eu te dou. Para trás. Jesus ressuscita, aparece aos apóstolos e diz o quê? Toda a autoridade me foi dada. As mesmas expressões. É como se ele dissesse, o que lá no começo foi dado a ele, porque ele enganou.
acabou de ser tirado dele e agora é todo meu. Mas não apenas da terra. Jesus acrescenta um termo: toda a autoridade me foi dada também nos céus. E é por isso que Jesus, apesar de ter trilhado o caminho mais longo do sofrimento e da morte, em última instância ele conquistou aquilo que o diabo sempre quis. Só nos melhores sonhos do diabo ele poderia ter os dois lugares. O que ele sempre quis foi mandar nos céus e mandar na terra. Ele sempre quis se assentar nos altos céus, acima do trono de Deus. Ele sempre quis isso. O que ele conseguiu provisoriamente e temporariamente foi ser o enganador das nações. Até que Jesus veio e cassou isso dele, tirou isso dele. E conquistou o que ele só nos seus maiores sonhos podia pensar: a autoridade sobre céus e terra. E por isso ele sobe aos céus e diz: Satanás, seu lugar aqui não existe mais. Fora. Agora não é mais para trás, agora é para baixo. Ele é lançado para a terra com todos os seus demônios por pouco tempo. O pouco tempo é o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. É pouco porque para Deus um dia é como 1000 anos é como um dia. Para nós é bastante. Mas no plano de Deus é pouco. Então, para resumir, quando o Apocalipse 20 diz que o diabo foi preso, jogado no abismo, acorrentado, só está recontando a mesma história desde o começo. Que agora, desde a ressurreição de Jesus, quando ele foi coroado, se assentou no trono de Davi, está nos céus, toda a autoridade nos céus e na terra, o diabo não engana mais as nações. Não engana para quê? Em que sentido não engana mais? É até fácil de ver. Quantas nações foram evangelizadas antes da cruz? Quantas nações receberam a pregação do Evangelho, da aliança, do Antigo Testamento, antes da cruz? Dá para contar nos dedos, né? Aliás, dá para contar num dedo, porque foi só uma. Uma única cidade no Antigo Testamento foi alvo de uma evangelização direta. Qual? Nínive, através de quem? Do profeta Jonas. Só. Por que é que os profetas não iam evangelizar as nações? Porque não podiam. Porque não podiam. Não havia legalidade, legitimidade para isso. Porque um certo Satanás tinha domínio sobre elas. Autoridade sobre elas. Vocês percebem que o próprio Cristo vem a Israel e diz: não, por enquanto só Israel. Ele mesmo não vai fora, exceto em 2 momentos emblemáticos, 3 na verdade. Por que ele não vai? Por que quando ele chama os apóstolos, os discípulos, ele fala para eles o seguinte: vão lá, os 70 agora. Ele dá uma ordem expressa para eles: vocês não entrem em aldeia de samaritanos, vocês não vão para os gentios, vocês fiquem exclusivamente aqui, entre as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque Jesus não já chegou dizendo assim: vamos pregar para os samaritanos, vamos pregar para os cananitas, vamos pregar para os gregos, vamos pregar para os romanos. Zero. Qual o motivo? Não pode. Não havia legitimidade para isso. Porque o príncipe do mundo não tinha ainda sido destronado. O príncipe do mundo não tinha ainda sido expulso.
Aliás, sabe por que é que Jesus fala aquela expressão em João 12, 30, 31? Chegou a hora de ser julgado esse mundo, e agora o seu príncipe será expulso, e eu, quando for levantado, vou atrair todos a mim? A história começa alguns versículos antes, quando uma comitiva de estrangeiros, sempre estrangeiros vêm para falar com Cristo. Eles são gregos. Eles chegam ali onde Jesus está, sabem que não podem ir falar direto com Jesus, porque tem aquela separação de judeu com estrangeiro. Eles procuram 2 discípulos de Jesus para fazer a mediação, né? Procuram Filipe e André. Procuram Filipe, na verdade, que é quem fala grego, ele é da Galileia. Ele diz, a gente queria conversar com Jesus. Dá para marcar uma reunião? Um encontro? Aí o Filipe diz, sei não, hein? Deixa eu falar aqui com o André, o irmão de Pedro, para ver o que ele acha. André, o que você acha? O André fala, sei lá, vamos falar com Jesus, né? Os 2 vão até Jesus e dizem, é que tem uns gregos aí, que vieram falar com a gente, e eles queriam conversar com o Senhor. Pode? Aí você fica esperando a resposta de Jesus. Aí você começa a ler os versículos seguintes e, cadê? Cadê a resposta? Sim, era só sim ou não. Ele não responde. E ele começa a falar, e agora chegou a hora. Agora eu tenho que morrer. Agora eu tenho que ser aquela semente que cai na terra, tem que morrer. Porque depois que morre, produz fruto. E termina com essa frase, agora o príncipe desse mundo vai ser expulso. E eu, quando for levantado da terra, ou seja, crucificado, eu vou trazê-los a mim. Você acha que os gregos falaram com Cristo naquele momento ou não? Não. Ele disse, chegaram muito cedo. Vocês chegaram muito cedo para o nosso encontro. Chegaram antes da cruz, é só depois da cruz. Depois da cruz, a gente tem um encontro. Põe na agenda, a gente vai se encontrar. Eu vou trazer vocês para mim, depois da cruz, não antes. Porque antes da cruz, tem um príncipe ainda nesse mundo. Depois não. Para não mais enganar as nações. É isso que ele não pode fazer. Impedir que o evangelho vá por todo o mundo e alcance os eleitos de Deus em toda e qualquer nação deste mundo. Satanás simplesmente não pode impedir. Não pode. Tenta. Não pode. E por isso vocês estão aqui. Ou nós somos uma nação lá do ladinho de Israel, por acaso? Como é que chegou aqui? Um lugar cheio de ídolos. Um lugar cheio de demônios. Como é que chegou aqui? Porque Jesus disse, agora eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Essas que não podem mais ser aprisionadas. Essas que não podem mais ser enganadas. E eu estou com vocês todos os dias até acabar isso. Até completar essa missão. E por isso, desde a ressurreição de Jesus, até um pouquinho de tempo antes da volta de Cristo, o Evangelho tem toda a legitimidade para ser pregado em toda e qualquer nação do mundo. Sabe, eles podem até deter os pregadores, mas não podem deter a pregação. Paulo disse isso lá já, naqueles dias, ele falou, eu sou o embaixador em cadeias, estou algemado aqui na cadeia. Mas eles não colocam algemas na palavra. Eles não podem algemar a palavra. Eles podem algemar o pregador, não podem algemar a pregação. Eu estou algemado, a palavra não. Tanto é que até os guardas tinham que ouvir Paulo pregando o evangelho lá na prisão. Os da guarda pretoriana, que era a guarda de elite do imperador, ouvindo Paulo pregar dentro da prisão. Não tem mais restrição, não tem mais barreira. Ninguém pode deter o avanço do evangelho em todas as nações.
Podem deter o avanço dos missionários, mas não podem deter o avanço da missão. Ela vai de um jeito ou de outro. Ela chega onde Deus quer, porque Satanás está amarrado nesse sentido. Porque Satanás está acorrentado, não pode mexer um dedo nesse sentido. Ele não pode mais acusar o povo de Deus no céu e não pode mais impedir o evangelho de ser pregado na terra. Esses dois grandes feitos ou trunfos ele tinha durante toda a velha aliança. Tanto é que ele podia chegar lá diante de Deus no céu e dizer, o Jó lá, o pecador lá, o senhor não pode dar essas coisas para ele, não, porque ele é falso. E Deus diz, então vamos fazer um teste. E Satanás vai para a terra, faz a tentação em Jó, volta outra vez para o céu. E Deus pergunta, e aí, está satisfeito? Viu que não adiantou nada você tirar as coisas dele? Aí ele diz, mas é porque eu só tirei coisas, né? Eu não toquei nele, o senhor não deixou? Deixa eu tocar nele. E o senhor vai ver que ele vai negar na sua cara. Deus disse, vá, mas não tire a vida. Sempre Deus está, de alguma maneira, restringindo ao diabo, mas ele está fazendo concessões também. Porque essas concessões são juridicamente legais. Porque havia um escrito de dívida contra nós. Um escrito de dívida. Contra nós, Paulo fala em Colossenses 2,14. Nossa dívida com Deus é óbvia, nossos pecados. Até que não fossem pagos, até que não fossem totalmente justificados, o acusador podia levantar acusação contra os eleitos de Deus. Depois disso, acabou. Por isso o capítulo 12 diz, festa nos céus, que comece a festa. Por quê? Foi expulso do céu o enganador e o acusador. Mas ai da terra e do mar, por quê? Porque ele não pode mais fazer essas duas coisas, não, mas pode fazer outras. Ele vai descer para perseguir, ele vai descer para bater, para matar, com toda a sua ira, com toda a sua cólera, porque isso, infelizmente, ele ainda pode fazer. Até que acabe. Porque ainda tem que ter mártires. Não foi dito no capítulo 6 para as almas, olha, só quando se completar o número dos mártires, isso não vai mais acontecer. Ainda tem que ter mártires. Por isso ele ainda pode roubar, matar, destruir. Pode. Ele ainda é um leão que ruge, andando ao derredor, querendo alguém para devorar. Mas por outro lado, todas as vezes que ele é mencionado no Novo Testamento, é dito o que também ao povo de Deus? Resistam, resistam, resistam. Que quando vocês resistem, o que acontece? Ele não tem opção. Ele não tem como vencer. Quando vocês resistem, ele foge. Só não foge se não resiste. Porque o seu poder principal já foi quebrado. Resta o momento final em que ele será lançado no lago de fogo. Isso acontecerá na segunda vinda de Jesus. Nesse momento não vai iniciar um reino aqui nesse mundo. Vai terminar o reino. O que vai começar nesse mundo é o novo céu e a nova terra. Que aliás, quando você lê Pedro, ele diz, né? Esse mundo vai ser destruído pelo fogo. Na volta de Jesus. E então, a gente vai direto para o novo céu e a nova terra. Ele não fala a gente vai para o milênio. A gente vai para o novo céu e para a nova terra. É isso, pastor. O resumo de uma história longuíssima. Espero que os irmãos possam compreender.